automaticamente você está se referindo ao Brasil. É verdade, né? São Paulo, é referência, né? São Paulo realmente ponteia em tudo, né? Realmente incomum. E diziam que o Florestano, no meio do leilão, que não tinha cadeira, você fazia o leilão em pé. Os leilões eram de parede. Então, o leiloeiro ia andando, parava em frente ao quadro, leiloava aquele quadro e o público ia andando atrás dele e ele parava, leiloava a cômoda e, de vez em quando, ele tirava um anel do bolso aqui de relógio e falava, agora nós vamos leiloar esse anel de brilhante aqui, entendeu? Então, para ilustrar o quão imberbe nós somos em relação à leiloaria, o quão novato nós somos em relação à leiloaria. Lógico que em curto espaço de tempo, nós temos grandes profissionais hoje que se destacaram e que têm grandes casas de leilões. Sem dúvida nenhuma. São exemplo, entendeu? Para todo esse pessoal que está começando, e exemplo para quem já está também, mesmo para todos que estão, tem que se pautar nesse pessoal, tem que olhar esse pessoal e tem que aplaudir. Para nós todos. São referências para todos nós. Como o Dutra né, para o leilão de arte. Muito obrigado, mas tem grandes profissionais como referência. Aí é a minha opinião, não tem jeito, aí você não vai mudar a minha opinião. Tem um fã incondicional aqui. Muito obrigado, senhor. A recíproca é inteiramente verdadeira, né? Porque para nós, né, para toda a profissão, todo profissional, especialmente o profissional que lida com comunicação, né? Ele precisa do aplauso. É verdade. Isso faz parte da... Faz parte do seu dia a dia. Fundamental. Quando você recebe o feedback do seu cliente, o retorno do seu cliente, dizendo, olha, você fez um bom trabalho, isso é gratificante. Totalmente. Entendeu? Isso te dá força, te dá vontade de fazer cada vez melhor. E o bom profissional, ele não pode se acomodar. Ele tem que ser sempre vanguarda. Né? Recentemente um amigo estava reclamando comigo, e nós estávamos não reclamando, trocando ideias, e ele virou e falou assim, não, mas sabe o que acontece? Eu fiz um negócio lá e foram lá e copiaram. Eu falei, amigo, é o seguinte, faça outro para que seja copiado e faça outro para que você seja copiado N outras vezes. Maravilhoso, né? Sensacional isso. Exatamente, não ache ruim. Isso é um aplauso que você está tendo. A pessoa está te copiando, é sinal que você tem... Estou no caminho certo. Nós vamos ter que fazer uma pequena pausa aqui, entrar nos comerciais, que estouramos o horário aqui. Então nós vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já. Olá, meus queridos, muito obrigado por terem aguardado aí o nosso pequeno break. Muito obrigado mesmo. Bom, como a gente não vive sem o nosso jabazinho, né, como a gente costuma dizer, eu vou falar novamente do Diário de São Paulo para essa câmera aqui. Nós temos aqui o Diário de São Paulo, que amanhã estará em todas as bancas. Esse aqui é da semana passada, tá? Tá vendo? Aqui nós na capa, todos os sábados estamos na capa, aqui você tem o canal e tudo mais. E dentro do jornal você também encontra o jornal A Folha Bom Dia, né? O jornal Bom Dia, que tem as notícias do ABC. O destaque do jornal da semana passada, relógios com 50% de desconto. Ou seja, leilão reúne marcas famosas e modelos de colecionadores. Isso virou uma prática comum agora, né? Você encontrar relógios de coleção que são maravilhosos por preços extremamente acessíveis. Então vocês dão uma olhada com atenção nos jornais, né, principalmente no jornal Diário de São Paulo,
e você vai encontrar exceções nesse aspecto. Aqui também tem uma notícia: leilão judicial reúne mais de 300 lotes na capital e no interior. Imóveis chegam a custar até 60% do valor de mercado. Isso eu conheço bem, a área de leilões de imóveis, e isso é uma verdade. Todas essas matérias são da Camila Sotério, tá? Ela é responsável pelas matérias do Jornal do Diário de São Paulo. São muito bem feitas, por sinal. E a responsável executiva de negócios, seja o leiloeiro como o nosso queridíssimo Dutra, né? Se ele quiser fazer um edital ou até mesmo uma propaganda institucional, ele vai entrar em contato com a Raquel Gomes no telefone 11 3235 7786. 11 3235 7786, você vai falar com a Raquel Gomes, tá? Então nós temos aqui diversos leilões de todo tipo, leilão judicial eletrônico, onde você pode comprar da sua casa, máquinas pesadas são negociadas em leilão, aí vem uma matéria enorme aqui, muito bem feita, eu quero que vocês leiam, vocês conheçam um pouco do nosso ramo, tá? Vocês entendam um pouquinho da nossa área. Por isso que nós trazemos aqui grandes leiloeiros para falar a respeito dos seus negócios. Aqui tem diversas informações. Eu quero mandar um abraço também para as pessoas que estão mandando e-mail aqui, com várias perguntas, né? O Alexandre Mineiro, que mandou agora há pouco, mandou um outro e-mail. Ricardo Rocha, Manuel Lima, que é um querido amigo, Joaquim Oliveira, ou seja, hoje está dos portugueses aqui, né? Joaquim Oliveira. Enfim, tem vários e-mails aqui, depois eu vou ler alguma pergunta específica para o nosso convidado. E também nós temos a pergunta do nosso portal lá, onde está o nosso site, dentro do nosso site, onde você pode assistir o stream ao vivo, né? Nós temos aqui o Everton, né? Everton Miguel, nós temos a Rose Santos, que a semana passada também mandou várias mensagens aqui. Nós temos o querido DJ Fuinha, que inclusive é a festa dele, eu vou falar daqui a pouco. Nós temos a Fátima Acoste, nós temos o Rinaldo de Oliveira, nós temos a Diná dos Santos, enfim, nós temos várias aqui postagens e eu vou ler com calma daqui a pouquinho. E aqueles que não forem possível ler, porque nós temos que explorar o nosso convidado o máximo que nós pudermos, né, com certeza serão respondidos, ou por ele ou por mim mesmo. As perguntas endereçadas a ele serão encaminhadas e ele responderá com mais calma. Eu quero só salientar aqui no programa também os parceiros, né, do programa, que é o Comércio Genial, que faz toda a parte visual do programa, que cuida do nosso site, o Allhost, que é o nosso servidor, né, que é onde nós hospedamos o site, o Dr. Cristiano, que é o jurídico do nosso programa e também faz um programa sobre este assunto, Verdade Oculta do Rubens Sodré, a Flash Rádio, que vai fazer uma festa amanhã, eu estarei lá, tá? Dia 27/7, que é amanhã, festa de flashback dos anos 80, 70 e 80, muito legal. Maiores informações, flashradio.com.br. O doutor Alexandre Rivero, grande psicólogo, Fotogap, que fotografa os nossos eventos, a nossa estreia, e qualquer evento externo que houver, a Fotogap vai acompanhar o leilão na TV. E a Visual RM, que faz esse material pra gente, que vai fazer uma série, faz cartão de visita, toda a papelaria do programa, a Visual RM do nosso querido Nazário. Então, você desculpa aí pelos recados, mas tem que dar os recados, não tem jeito. Agora voltamos ao nosso querido Dutra, que ele vai falar a respeito agora. O que é preciso, Dutra, para se tornar um bom leiloeiro de artes, de antiguidades, aquele que está começando, aquele que tem interesse nesta área, o que é necessário para ele se tornar um grande leiloeiro, além da honestidade que se colocou no início, né? Na realidade, o princípio básico que eu entendo, que eu vejo para o profissional, para o leiloeiro, é basicamente ele saber aquilo que ele está vendendo, né? Então, se você se propõe a fazer leilão de imóveis, você vai ter que aprender sobre imóveis para não falar besteira durante o seu pregão e para não induzir o seu cliente a erro. A erro, é verdade. Né? Eu vou ilustrar isso. Eu tenho um amigo que é criador de cavalo e eu sou leiloeiro rural também.
Ah, não sabia disso. A não despeito sabia de disso. nunca ter feito um leilão rural, por ter declinado, inclusive, eu falei, não vou fazer, porque eu estava no Jockey de São Paulo, estava tendo um leilão muito bonito, e tinha uma casa aqui na Moema também, que tinha leilões, Palace, se não me engano. E eu estava sentado do lado dele, nós estávamos conversando, tomando um uísque, eu virei e falei, que cavalo lindo! Ele falou, pelo amor de Deus, fala baixo. Eu falei, por quê? Porque esse cavalo pisa torto, esse cavalo é horrível. Eu falei assim, tá legal, tá. Mas o cavalo, visualmente, era muito bonito. Mas tinha todos os predicados negativos possíveis e imaginários. Olha isso. Então, quando eu fui convidado para fazer um leilão de cavalos, por acaso, eu me lembrei disso e falei, não, muito obrigado, mas eu não farei o leilão. Entendeu? Então, o leilão de arte, ele é exatamente a mesma coisa. Não adianta você fazer um leilão de carro e dizer para o seu cliente lá, sei lá, você põe um determinado veículo lá, seja ele qual for, e virar e falar assim, esse carro está uma maravilha, ele está ótimo, está maravilhoso, olha só, olha aqui, dá a partida, e ele não pega. Entendeu? Então, isso o profissional, não só em arte, em qualquer coisa, ele tem que saber... Ser conhecedor do que ele está fazendo. Se não profundo conhecedor, pelo menos ele tem que ter, no mínimo, noções básicas e elementares, né? Dele pegar uma caneca e ele saber o que é uma porcelana, o que é uma faiança, o que pode valer, o que não pode valer. Porque hoje, felizmente, a Dutra Leilões organiza os seus leilões e eu os apregoo. Né? Mas em muitas ocasiões nós vamos fazer, o leiloeiro ele vai prestar serviço para um outro organizador de leilão, que faz a captação de todos os objetos. E o leiloeiro chega ali, aquele universo de lotes é novo para ele. Isso é muito comum em gado e artes, né? Especificamente. Gado, arte, é muito comum isso daí. Você tem contato com aquilo que você vai vender naquele momento. E você, quando vai vender, você precisa adjetivar ou silenciar. É verdade, porque quem avaliza é quem captou e não você. E você né? tem que saber o momento de silenciar. O silêncio é uma sabedoria difícil de ser executada, mas ele é praticada. É uma sabedoria muito difícil de ser praticada, mas ele é muito importante. Então, você pega um leiloeiro, volto a dizer, em qualquer segmento, mas no meu caso de arte, pega um determinado quadro que é sabidamente feio, mal pintado, sem perspectiva, sem conjugação de cores, sem harmonia, e você vira e fala assim, isso daqui é uma maravilha, está muito barato, R$5.000, apenas R$5.000, o senhor pode comprar por R$5.000, que está muito barato, o senhor está fazendo um bom negócio. Ora, pelo amor de Deus. Tem que ter o bom senso, né? Você acabou de induzir um cliente seu... A erro total. A um erro total. E aí depois você desce e o cliente chega para você e vira e fala assim, eu tenho uma outra passagem interessante disso. O cliente chega para você e fala assim, eu fiz um bom negócio. O que você vai dizer para ele? Complicado. É uma pergunta contumaz, né? Entendeu? Você tem como, se você está ali em cima, se você não se expôs, se você não o induziu a pagar mais do que vale, porque tem isso, você pode dizer, o senhor comprou bem, o dinheiro é para isso, o dinheiro é para satisfazer o seu gosto. O senhor vai ter, o senhor satisfez o seu gosto, o senhor está perfeito. Você não precisa dizer nada para ele, porque a decisão foi dele. Agora, no momento que você vira para o cliente e fala, eu vou mandar no seu dinheiro, pode comprar que eu estou dizendo para comprar. Você tem que vender um bom negócio para ele também. É verdade. Você tem que vender todo o seu conhecimento e toda a sua credibilidade. Né? E para que você possa fazer isso... São muitos poucos hoje que podem fazer isso, né? Essa é a realidade. Mas exatamente Mas deixa eu fazer um adendo na sua colocação, que é muito importante para o nosso público leigo, né? Não na sua geral, porque muitos acompanham o programa, já tem uma ideia do que é o Leilão na TV, mas nós temos um público aqui do ABC que está assistindo o programa Leilão na TV pela primeira vez. Então, hoje,
Na sua opinião, Dutra, falta especialização dos leiloeiros? O leiloeiro não tem como conseguir isso de outra maneira, porque não existe cursos, não existe a prática da tentativa e erro, é isso mesmo. Qual é a sua opinião em relação a isso? E o que você daria de sugestão para que isso fosse minimizado, ou você acha que a curto prazo isso é impossível? Não, na minha opinião, não. Na realidade é o seguinte, Roberto Carlos nunca fez curso. De música, E é o rei. Neymar nunca fez curso para jogar futebol. Não, já nasceu com o dom, né, Pelé, e aperfeiçoou. Pelé nunca fez curso. E todos eles, quando tentaram dar curso, muitas vezes não foram entendidos e os alunos não assimilaram. Porque não basta só fazer o curso. Você tem que ter a vontade, você tem que ter o dom, você tem que ter o jeito de fazer aquilo, o maneirismo de fazer aquilo. Né? Então, não adianta, você tem o seu programa aqui e é uma pessoa que entende profundamente de leilão. Você pode convidar 100 pessoas para pôr na plateia e tentar passar para elas o que é um leiloeiro. Você consegue passar para elas. Mas você não consegue passar para elas como ser um leiloeiro, como agir no púlpito. É verdade, isso é complicado. Né? O púlpito, quando você, na realidade, de uma maneira mais simples, o púlpito é a mesinha onde o leiloeiro trabalha. Ele tem a mesinha dele lá, tem o martelinho. O martelinho hoje é mais simbologia, né? Simbologia. A despeito de eu ter o meu e gostar de usar, mas normalmente a gente bate com a caneta nas fichas, né? Você naquela hora que você está pregoando um determinado bem, um determinado lote, o leiloeiro, você conhece o leiloeiro nesta hora. Você tem, eu costumo brincar e dizer que você tem o pegador de lance, que é quando a pessoa levanta o dedo, ele fala 100, aí o outro levantou 200, 300, 400, eu vou vender, vendido. Você tem esse leiloeiro, que ele é monocórdico. Né? Ele pode apregoar um bem de 100 mil ou de 100 reais. Um mesmo tom, a mesma linha. Ele é monocórdico. Né? E você tem um leiloeiro que vibra, que ele vai junto com o público, que ele fala 200 é pouco, dá 300. Você tem o leiloeiro que vibra. Essa vibração vende. Como você passar isso... Emoção, né? Emoção, como você passar isso para um leiloeiro novato? O que eu sugiro a eles, o que eu fiz e que, de certa maneira, aparentemente deu certo, né? Eu estou há 28 anos por aí, então aparentemente deu certo, é que ele frequente muito leilão como espectador. Ele vai lá ver um profissional trabalhar. Como ele trabalha, o que ele tem de positivo, como ele se comunica, qual é a vantagem dele, qual é o defeito dele, qual é a deficiência dele. Isso, aí ele vai sair dali, no dia seguinte ele vai ver outro leiloeiro. E vai fazer, olha, gozado, mas esse faz de uma maneira diferente. Esse desceu do púlpito, olha só. Ele meteu o dedo em cima do cliente, ele chamou o cara que estava cochilando ali, ele pediu silêncio, a maneira dele pedir silêncio. Olha, esse pediu silêncio gritando, o outro pediu silêncio ficando mudo, que é o maior grito que você pode dar numa plateia para quem está conduzindo um pregão, para quem está... Não só um pregão, para quem está sendo ponto de convergência de uma plateia e que começa aquele... isso é muito comum no brasileiro, é muito comum, as vozes começam a se sobrepor à sua voz que está lá trabalhando. Ou você está fazendo um discurso, ou você está fazendo um pregão, e as pessoas não estão interessadas naquele determinado lote, mas elas começam a falar alto.
E aquilo forma um barulho tal que as pessoas não te escutam mais. É verdade, é verdade. Então, uma maneira que você tem, cada caso é um caso, de gritar com eles sem gritar é ficar quieto. Você silencia e fica calado por 15 segundos. Eles percebem que você não está mais gritando, que você não está mais falando, e aí automaticamente vem. Mas isso o leiloeiro novo, ele vai perceber frequentando. E depois verdade. aí ele vai formar A sua característica. o né? Silvio. O Silvio é hipercomunicador, o Silvio é simpático, o Silvio sorri. O Dutra é carrancudo, mas o Dutra é isso, fez aquilo. O outro, me fugiu o nome dele outra vez, o que tirou o martelo? O Sato. O Sato, desculpe-me, Sato. Mas é que minha memória realmente Não, tranquilo, é difícil decorar. O Sato tem uma fluência verbal, o Sato se expressa bem, ele tem uma boa dicção. Então, peraí um instantinho, a minha dicção não está boa, então eu vou procurar uma fono para eu aprender a falar. Eu não estou sabendo me apresentar, eu não estou sabendo me postar na frente do público, eu não estou gostando do que eu estou vendo, então eu vou fazer uma arte cênica. Entendeu? Teatro para soltar mais. Enfim, para se comunicar, isso é igual essa telinha que tem aqui, ó. Esses meninos estão aqui, gentilmente estão aqui essa hora aí, olhando para nós aí e nos levando até a residência de vocês. Isso é a mesma coisa. Quando você tem o contato inicial com esse quadradinho ali, com esse retângulo, você treme. No primeiro momento assusta. Você né? treme, você assusta. Mesmo que você domine o que você vai falar, tem muitas pessoas que titubeiam, gaguejam. Verdade. Muito comum, inclusive. É muito comum você gaguejar. Quando você vai fazer, às vezes uma televisão vai cobrir um leilão ou alguma coisa assim e tem que fazer ao vivo, é a pior coisa que existe. Confesso para vocês, é a pior coisa que existe. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos batendo papo, estamos conversando, mas às vezes vai um jornal e te dá 2 minutos. E aí o jornalista que está te entrevistando começa a te puxar pela camisa, porque você está demorando, entendeu? Vai estourar o tempo. Então, tudo isso você leva para o leiloeiro novo e ele vai formar o jeitão dele. É verdade, agora, característica. É muito gostoso fazer leilão. Não, sem dúvida. É fascinante. O leilão, acho que, tenho certeza, eu falo isso com frequência, eu acho que não existe maneira mais transparente de se fazer um negócio, porque você está vendo tudo ali em tempo real. Então você sabe quanto o leiloeiro ganhou ali, você tem só você pegar um papel e uma caneta, no final do leilão você sabe quanto o leiloeiro ganhou, você sabe... você passa a ter ideias de um custo de leilão. Nós temos uma frase, Silvio, que ela nos acompanha há muitos anos. Todo folder, todo convite de leilão que nós fazemos, ela acompanha e ela vai lá embaixo. Leilão, sem dúvida, a melhor opção. E isso é a melhor opção para quem? É a melhor opção para quem vende e a melhor opção para quem compra. Né? Você, quando põe, muitas pessoas, típico também, uma característica até do brasileiro, eles muitas vezes querem economizar a comissão. Comissão é uma das coisas mais bem pagas que se pode ter na face da terra. Comissão é a remuneração de um trabalho, de um profissional capacitado para fazer aquilo. E se o profissional que está vendendo o seu bem não é capacitado, o erro não é dele que não é capacitado. O erro é seu que não soube escolher o profissional. É verdade. Porque em todo ramo você tem profissional capacitado. Se você contratar um advogado e ele não for eficiente, a responsabilidade maior é sua e não do advogado. Não vamos transferir responsabilidades. Né? Então, quando você paga a comissão a um profissional, o leiloeiro o que é? Nada mais é um agente público. O leiloeiro é um agente de negócios. Então você entrega o seu bem para que ele comercialize, e mediante isso ele será remunerado com uma comissão. Né? Essa comissão é justa. Mas muita gente simplifica esse círculo. Veja, você tem que ter um lastro
para ser um leiloeiro de resultado, você está aqui para não me deixa mentir, você tem que ter um cadastro gigantesco de compradores, você tem que ter um atendimento diferenciado para cada um deles, você tem que ter todos os mecanismos que o mercado oferece, como leilão online e outras coisas a mais, o seu conhecimento para fazer a contradita para o comitente, que é aquele que contrata. Você somando todos esses itens, que isso não se adquire da noite para o dia. Tem que valer alguma coisa. Tem que valer. E outra, você tem funcionários, você tem uma estrutura de atendimento diferenciada, você tem assistência pós-venda. A nota de venda, o controle, tudo isso. Se você for analisar tudo isso, o pós-venda, que é o suporte depois que a pessoa comprou, que às vezes é necessário, dependendo do que você vendeu, de repente do transporte, a gente estava conversando nos bastidores sobre detalhes de transporte, como vai comprar, que mecanismo vai usar, se vai usar o cartão de crédito, se vai usar aquilo. Tudo isso é trabalhoso e é repleto de detalhes. Sem dúvida.